O hematócrito é um exame de parâmetro laboratorial responsável por avaliar a porcentagem de glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias, células vermelhas ou eritrócitos, no volume total de sangue. Por contabilizar o volume de hemácias no sangue, que tem relação direta com a quantidade de hemoglobina, ele é um indicador indireto da capacidade do sangue de transportar oxigênio aos tecidos. Por isso, é um importante meio de identificação e diagnóstico de diversas patologias, já que apresenta determinados valores médios de referência em condições saudáveis. O exame é obtido atualmente por meio de aparelhos automatizados, mas que se baseiam na retirada do sangue e na sua colocação em um tubo de ensaio. Quando colocado no tubo de ensaio, esse sangue coagula. E para que isso não ocorra, é adicionado um anticoagulante, como por exemplo a heparina, e o sangue é levado então para centrifugação e separação em camadas. A camada mais inferior e densa são as hemácias, que constituem cerca de 45% do volume sanguíneo, e é a porcentagem que é avaliada no hematócrito. A camada imediatamente superior à das hemácias representa a camada de sedimentação dos leucócitos e das plaquetas. E a última camada e mais superior corresponde ao plasma, que é uma solução aquosa que contém principalmente proteínas plasmáticas como a albumina, sais orgânicos e componentes de baixo peso molecular, como aminoácidos, vitaminas e hormônios. O hematócrito é um exame rápido, de boa precisão e que necessita de pequena quantidade de sangue para o seu processamento. Seu resultado é expresso em porcentagem de eritrócitos em relação ao sangue total. Por exemplo, um hematócrito de 40% significa que há 40 ml de hemácias em 100 ml de sangue. Usam-se alguns valores de referência, como, em mulheres, o valor considerado normal é entre 35% e 45%, em homens, entre 40% e 50%, e em crianças a partir de 1 ano, 37% a 44%. É um exame recomendado quando se tem suspeitas de algumas doenças, como a anemia, policitemia ou desidratação. Nesses casos, o valor encontrado é ou maior ou menor que os valores de referência. Um valor baixo de hematócrito pode indicar anemia, isto é, carência de hemácias, ou sangramento, com perda destas. Um valor alto de hematócrito pode indicar policitemia, ou seja, aumento do número de hemácias no sangue devido a uma produção exagerada. Mas também pode indicar desidratação, uma vez que o volume de plasma diminui, levando a uma porcentagem maior de eritrócitos. Restam-se algumas observações acerca desses valores padronizados. Nas gestantes, o hematócrito diminui devido ao aumento do volume plasmático. E em pessoas que vivem em grandes altitudes, tem o hematócrito elevado, como resposta à baixa quantidade de oxigênio no ar dessas regiões. Bom, dando prosseguimento ao trabalho, nós vamos falar agora sobre os monócitos. Os monócitos fazem parte dos elementos figurados do sangue. Relembrando um pouquinho, o sangue é composto basicamente por dois elementos, pelo plasma e pelos elementos figurados do sangue. Vão compor esses elementos figurados os glóbulos vermelhos, as plaquetas e os glóbulos brancos, que também são denominados leucócitos. Os monócitos vão fazer parte dessa última família, a família dos leucócitos, mais especificadamente dos leucócitos agranulócitos. Mas o que significa isso de ser um leucócito agranulócito? Leucócito, porque ele participa do sistema de defesa do organismo, celular e humoral, e agranulócito, porque ele possui no seu citoplasma apenas grânulos primários ou inespecíficos, que não são nada mais do que os lisossomos. Diferentemente dos leucócitos granulares, que possuem, além dos grânulos primários, grânulos secundários ou específicos, que vão determinar o tipo de leucócito granulócito. Se ele vai ser um neutrófilo, se ele vai ser um basófilo ou se ele vai ser um eosinófilo. Bom, nesse slide vocês podem ver um esfregaço sanguíneo, que é uma técnica na qual se coloca uma fina camada de sangue na lâmina, vai corar essa lâmina e ela é visualizada no microscópio óptico.
No centro da imagem, indicado pela seta aí, vocês podem ver a imagem de um monócito em meio a uma grande quantidade de glóbulos vermelhos. Nessa segunda imagem, nós colocamos a figura do livro do Katzenbaum. Eu não sei direito falar. Mas só para esclarecer um pouquinho sobre como que é formado esse monócito. Vocês podem ver que todos os elementos figurados do sangue estão aí e eles são derivados de um único tipo celular, uma célula-tronco hematopoética, que está representada na figura no lado esquerdo superior. Essa célula se encontra no adulto na medula óssea vermelha. Ela vai poder se diferenciar em dois tipos celulares, duas grandes famílias. Ou vai se diferenciar em uma célula-tronco mieloide, ou ela vai se diferenciar em uma célula-tronco linfóide. A célula-tronco linfóide vai originar uma linhagem celular que é produzida na medula óssea, mas essa linhagem não é maturada na medula óssea. Ela vai para algum órgão linfóide para ser maturada. Como nós vimos no semestre passado, o linfócito T, por exemplo, vai ser maturado no timo. Já as células troncos mieloides vão originar outras células que serão produzidas e maturadas na medula óssea. No caso dos monócitos, as células troncos mieloides vão se diferenciar em unidades formadoras de colônias do tipo granulócito macrófago. Essa unidade formadora de colônia, o UFC, na imagem I, a primeira, vai se diferenciar ainda na medula óssea em uma célula denominada monoblasto. O monoblasto está lá em cima, na primeira fileirinha lá. Quando esse monoblasto está em um microambiente favorável, ele vai se maturar em pré-monócito, e o mesmo acontece com esse pré-monócito, que se matura em monócito. Esse monócito vai ser liberado na corrente sanguínea. Outro fator importante de se destacar nesse slide é que o monócito não é a última fase de maturação da sua linhagem. Ele fica alguns dias no sangue. No livro do Katzenbaum está falando que é de 12 a 100 horas. E depois ele faz a diapedese, migrando para outros tecidos, onde ele vai se maturar em macrófago. E também atuando, como macrófago, como apresentador de antígenos em uma célula fagocitária. A depender do órgão para onde esse monócito migrou, o macrófago pode receber outras denominações. Eu não sei falar o nome certinho, mas eu pelo menos vou tentar. No fígado, vão ser denominados células de Kupffer. Na epiderme, células de Langerhans. Além disso, nós já estudamos no semestre passado que o macrófago também pode migrar para o tecido ósseo, atraídos por fatores quimiotáxicos, e lá ele vai interagir com a membrana do osteoblasto por meio da proteína RANK e da RANKL, sendo induzido a se maturar em um osteoclasto. Para reafirmar isso, o Junqueira coloca no seu livro que os monócitos representam apenas uma fase da maturação da célula mononuclear fagocitária, que depois de alguns dias ele vai fazer a diapedese e vai compor os macrófagos. Agora que nós já esclarecemos alguns aspectos importantes da vida do monócito, nós vamos abordar a morfologia dessas células. Os monócitos são os maiores leucócitos circulantes. Além disso, como ele é um leucócito agranulócito, ele é uma célula mais esférica, ao contrário dos leucócitos granulócitos, que possuem muitas irregularidades na sua membrana. Seu núcleo, normalmente, é excêntrico e, por causa dessa típica invaginação que vocês podem ver aí na imagem, possui uma forma de um rim ou de uma ferradura. Esse núcleo vai conter de 2 a 3 nucleolos e seu citoplasma tem pouquíssimos poliribossomos livres, retículo endoplasmático bem pouco desenvolvido. Ele possui muitas mitocôndrias, mas essas mitocôndrias são pequenas. Já o complexo de Golgi é bem desenvolvido. O monócito é basófilo e ele contém muitos grânulos azurófilos acinzentados
que são muito pequenos e difíceis de enxergar no microscópio óptico. Nós colocamos essa outra imagem para visualizar melhor as estruturas. Ela é de uma eletromicrografia, de um Atlas Online, e como não tem mouse, nós preferimos colocar a foto colorida, porque fica mais fácil de indicar as estruturas. Em azul, nós podemos ver o núcleo em forma de ferradura ou rim. Próximo da invaginação do núcleo, pode ser visível o complexo de Golgi, em amarelo bem clarinho, cercado por várias mitocôndrias indicadas em vermelho. Além disso, em todo o citoplasma existem várias vesículas pequenas, em cinza, que representam os grânulos primários. Os monócitos correspondem, em média, de 2 a 8% dos linfócitos circulantes. Um aumento no número de monócitos caracteriza a monocitose, o que pode sinalizar uma leucemia, uma infecção causada por bactérias ou parasitos, ou uma doença autoimune. Já a diminuição do número de monócitos circulantes se denomina monocitopenia. Ela é mais rara, observada em casos de tratamento com corticosteroides. Bem, em termos gerais, eu acho que era isso que o grupo queria falar sobre o tema proposto. Agradecemos, esperamos que todos tenham compreendido.